Oi, turma, tudo bem? Boa tarde a todo mundo e quem assistir depois. Eu estou hoje num evento da UNFPA, do órgão das Nações Unidas para Populações, e tive que vir em Campinas. Nós estamos discutindo a carta o Pacto de Montevidéu, e inclui várias questões de direitos que eu participo da discussão. Estou aqui principalmente para discutir as questões de direitos sexuais e reprodutivos da população e por isso eu não pude estar com vocês também, mas de qualquer forma nossa aula hoje é remota e para evitar problemas de conexão estou gravando aqui para conversar com vocês sobre as publicações que vocês vão discutir hoje. Bem, na aula de hoje eu indiquei dois livros, dois textos, um pouco extensos, mas eu acho que foram bem agradáveis, espero que vocês tenham gostado, que trazem muito interesse. Neste vídeo eu vou falar sobre o texto do Gustavo Machado, É Possível uma Teoria Universal da História?, que eu indiquei para vocês lerem, espero que tenham gostado. Sintetizando aqui, dialogando com vocês, para o caso de eu cair, algum problema de conexão, ele faz uma leitura de Marx e entendendo que essa leitura de Marx, da obra marxista, traz uma conjunção de análise, síntese, método de investigação e modo de exposição como um todo. E que, no sentido de entender uma universalidade histórica do capital, está colocado esse ponto. Mas, ao mesmo tempo que o capital se move por meio de uma universalidade, no sentido de que ele transpõe fronteiras culturais, nacionais, as particularidades nacionais são insuprimíveis. E isso, o Gustavo ele traz essa leitura a partir do Marx, leituras de outros autores, de Trotsky, Lenin, ou seja, é uma discussão já de mais de um século dentro da teoria marxista e dentro do método materialista, né? E o que ele já aponta desde o começo do texto, que vai concluir no final, né, depois de toda a reflexão, o último capítulo que eu indiquei para vocês lerem, ele é uma síntese do livro, é o fracasso, né, de uma teoria universal dos modos de produção, por exemplo, principalmente se atinando aos modos anteriores ao capital. Apesar de o capital ser muito anterior ao capitalismo, existem também, né, modos de vida, de produção anteriores ao capital. E teorias que buscam uma universalidade anterior ao capital já fracassam, não são tratadas por Marx. Não só pelas limitações também, falta de dados na época da produção do capital, da crítica da economia política, do Grundrisse, de outras obras do Marx, sobre dados arqueológicos, por exemplo. Que muitas vezes no próprio curso de história faltam às vezes informações sobre dados arqueológicos anteriores à história, né? Dados pré-históricos. Então o próprio Marx também não trabalha tanto, ele vai focar mais no contexto que nós vivemos, que é da circulação do capital. E um ponto importante é a história entendida, sintetizando muito o que ele traz, que vocês vão discutir em aula, é como uma disciplina que indica uma racionalidade oculta no processo histórico. Se opondo a uma crítica da economia política enquanto uma análise de casos nacionais particulares. Isso não quer dizer que a história é desconsiderada, mas ela é considerada dentro do que ela busca compreender, tanto no sentido dos processos que são universais relacionados ao capital, aquilo que não é universal, que são as particularidades culturais. A economia é entendida dentro da teoria marxista não como uma disciplina, né, feita por um domínio específico da realidade acessível somente para um grupo seleto de especialistas, de intelectuais, mas como uma forma social por meio da qual se efetivam as relações entre as pessoas no processo de produção. Então, a própria economia ela é entendida como um elemento central para que nós entendamos as relações sociais e a própria história. A forma como a economia, como as formas de relações de produção se realizam nos diferentes países, nas diferentes culturas, nas diferentes regiões e universalmente, em todas. Né? As relações sociais que estão detrás dos fenômenos econômicos interessam ao estudo histórico, inclusive. Nós estamos falando aí de valor, preço, lucro, salário, tudo isso que envolve a circulação do capital na busca da autovalorização, que compõe
o capitalismo que nós vivemos. A análise materialista envolve uma crítica empírica a certas generalizações abstratas. Por exemplo, uma crítica que é colocada a historiadores russos, inclusive, que são criticados lá, que remontam a outros historiadores, é uma historiografia bem europeia, né? Que buscam transformar as épocas históricas em uma sucessão lógica de categorias sociais inflexíveis, como feudalismo, capitalismo, né? Como autocracia, levando a república burguesa, né? E todas as outras formas de produção, até chegarem na ditadura do proletariado, como se fosse algo inexorável, né? Como se fosse algo lógico, inflexível, totalmente racional, e que essa racionalidade não se dá dessa maneira, né? Essa é a crítica marxista. O Marx, já na época de produção do capital, vai estudar casos particulares, ele demonstra muito uma compreensão dessa questão. Ele vai estudar o caso da Irlanda e da Rússia para pensar o capitalismo, inclusive os processos próprios de inserção do capitalismo na Rússia, por meio da adoção, né, do modo de produção asiático, enfrentamento aos modos europeus enquanto fronteira com a Europa, como se dá a questão do artesanato ainda sob domínio do domicílio, e a relação com as novas formas de produção trazidas da Europa, né? Essa proximidade com o capitalismo europeu, e ao mesmo tempo também ele vai estudar a resistência ao desenvolvimento do modo de produção capitalista naquela época pelas formas sociais existentes na China e na Índia, né? E que a gente vai ver as grandes guerras, processos imperialistas de colonização, tomada de territórios, como eles vão expressar como consequência mesmo desses embates. E é interessante a gente olhando de hoje, né, essa perspectiva, essas transformações particulares, né, para o universal. Também no capítulo, para não ficar dando muito spoiler, né, que vocês leram e vocês que vão discutir, eu achei muito interessante reforçar como ele lembra a função do ouro para poder substituir as restrições do dinheiro no que se refere às questões dos padrões monetários nacionais, e também a função do capital na forma de crédito para poder se escoar livremente de uma nação para outra, buscando a autovalorização que compõe a natureza, né, do capital, especialmente no capitalismo. Todas as demais formas de organização social, para além da circulação do capital, então, dentro da leitura marxista, são particulares e são estudadas. Nesse sentido, concluindo, não se pode suprimir a variedade, não se pode excluir as diferenças. Elas fazem parte da própria constituição de cada povo, de cada cultura, mesmo no processo de globalização, onde há a diferença, mas também há a aculturação, a troca de culturas mesmo, tendo as hegemonias do capital. E, ao mesmo tempo, nós temos que entender como cada país, cada cultura, cada nação, cada estrutura, né, social se organiza para buscar a transformação que é internacional. É isso, gente. Obrigada.